Estamos mais uma vez juntos aqui no programa Escola Bíblica, no meio da semana. Bom ter você junto com a gente, parando essa semana para ouvir acerca da Palavra de Deus. E o tema dessa semana é muito especial: o juízo de Cristo e seu perdão. O Deus do juízo, o Deus da justiça e o Deus do perdão, da graça, do amor também, tá bom? Esse é o tema aqui e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante: as duas primeiras fases do juízo. É isso, o juízo final, ele tem algumas fases e a gente vai entender um pouco sobre isso aqui agora no programa Escola Bíblica. Não se esqueça, hein? Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook da TV Novo Tempo, do programa Escola Bíblica. Participe pelas redes sociais também e acompanhe pela TV Novo Tempo em todos os lugares do Brasil. Rapidinho, um intervalo bem curtinho e eu já volto ao vivo com você. Até já! E vamos começando o programa Escola Bíblica ao vivo, quarta-feira, um dia muito especial. Por quê? Porque hoje é o momento da gente estudar a Palavra de Deus. Sempre, esse é o dia. Amanhã é incerto, ontem já passamos, o dia já se foi. E esse é o momento da gente, de fato, mais uma vez, buscar a Deus. Você é uma pessoa religiosa? Você tem uma denominação, você é um crente, como muitos dizem aí, você é um católico, um evangélico, você é uma pessoa que simplesmente está assistindo nesse momento porque de repente estava acompanhando um programa e de repente, por situações, você acabou encontrou esse canal. Não sai daí porque de alguma maneira Deus tem um recado para você, tá bom? É assim que a gente acredita. Nós estamos num programa de estudo da Bíblia. É um programa onde a gente procura se aprofundar em alguns temas da Bíblia. E, claro, se aprofundar dentro de uma normalidade, dentro de um ponto em comum. Porém, nós sabemos que vale a pena você explorar cada vez mais os temas que nós abordamos e apresentamos aqui. Semana passada, nós falamos sobre Jesus como Salvador. E essa semana, a gente está olhando um outro aspecto, uma outra fase de Cristo, né, de Jesus, que é Ele como juiz também. E nós começamos essa semana falando que Jesus é o nosso juiz, que é Ele quem vai nos julgar, Ele que tem atribuição também, além de ser advogado, cordeiro, intercessor, Ele também é aquele que vai nos julgar no juízo final. E muita gente tem receio quando se fala em juízo final. Antes da gente começar com uma oração e já refletir no tema, chegou uma pergunta interessante aqui, que eu acho que ela traz algumas lições para todos nós que estamos acompanhando aqui. A Solange Salviano, eu não sei de onde ela é, mas ela entrou em contato aqui pelo nosso Instagram, @escolabiblicant, e ela diz assim: pastor, eu não entendi ainda. Se somos salvos pela graça, por que a necessidade do juízo, pastor? Se nós somos salvos pela graça, por que a necessidade do juízo? E a gente vai falar hoje por que é que há necessidade do juízo. Mas antes, eu queria que você colocasse algo no seu coração para a gente começar a entender no tema de hoje. A primeira coisa que a gente tem que entender de fato é que nós, quando falamos no juízo, nós não falamos na condenação em si, nós falamos em Deus fazendo justiça. E é isso que nós vamos abordar a partir de agora no programa Escola Bíblica. Mas antes da gente abrir a Bíblia, antes da gente refletir, nós vamos conversar com Deus e vamos pedir que Ele nos oriente para a gente entender qual que é a vontade dEle para a gente mais uma vez nessa noite, tá bom? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem nos orientado, tem guiado a nossa vida. Eu sei que existem pessoas nesse momento que estão vivendo desafios, lutas familiares, emocionais, espirituais, financeiras, das mais diversas. Esteja com elas, que além apenas de um ensino agora, elas sintam o teu abraço, o teu aconchego e a tua paz. Pedimos por Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então nós começamos falando que, de fato, quando abordamos o aspecto justiça de Deus,
Imagine mais uma vez um julgamento, foi o que a gente falou ontem. Num julgamento existem as pessoas que são absolvidas e as pessoas que são condenadas. Quando a gente fala em juízo, não quer dizer que Deus ele vai condenar a todos pelo fato dele julgar a todos. Ele vai absolver, e falamos sobre isso ontem. Vai absolver quem? Aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Até mencionamos, né, que Jesus é o nosso substituto. E o que mais no Antigo Testamento tem a revelar sobre o juízo? Nós falamos ontem, né? O Antigo Testamento ele apresenta que esse juízo ele tem 3 fases. Uma fase é antes da volta de Jesus, a outra durante o milênio, e nós vamos falar um pouco sobre esses 2 hoje, e depois a terceira fase é após o milênio, e amanhã a gente vai falar sobre essa terceira fase, tá bom? Uma coisa que é importante a gente entender é que quando a gente vai abrir a nossa Bíblia, o texto base, o texto que dá um suporte sobre a questão do juízo é Daniel capítulo 7. Nós já começamos com esse texto ontem. Daniel capítulo 7 fala sobre o juízo. E nesse texto fala sobre o ancião de dias que se assenta. Então quando a gente vê o ancião de dias, que já mencionamos ontem, que é o próprio Deus, que vai estar ao lado de Cristo Jesus, Jesus julgando e o Deus ao lado também nesse processo de julgamento, esse ancião de dias, né, é aquele que tem muitos dias, o próprio Deus, o Deus eterno. O propósito principal dessa primeira parte é chamada de juízo investigativo. Então, olha só, isso é importante para a gente entender, porque Deus um dia vai nos julgar. E essa primeira parte, que é o juízo investigativo, ou pode ser chamado também de pré-advento ou antes da vinda de Jesus, é para mostrar para o universo o plano da salvação. Então nós abrimos ontem o texto de Daniel capítulo 7, falamos do verso 9, o verso 10 diz assim que milhares e milhares o serviam, que eram os anjos, e quando a gente lê o capítulo 7, capítulo 9 e capítulo 10 de Daniel, nós percebemos que Deus reúne os anjos, olha que interessante isso, Deus reúne os anjos para mostrar os registros de quem aceitou a Cristo ou não aceitou. Tá? E antes da gente ler o primeiro texto aqui, a primeira reflexão, eu quero só lembrar você o seguinte, que quando a gente vai até 1 Pedro, no capítulo 1, verso 12, 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, os anjos desejam entender sobre o plano da salvação. Olha só, então os anjos não entendem o plano da salvação. Então, esse primeiro juízo, esse primeiro julgamento, é para mostrar para os anjos, olha só, para os anjos, por que é que algumas pessoas vão para o céu e outras não. Afinal de contas, os anjos estão aqui na terra, eles estão acompanhando a realidade e Deus não quer deixar nenhuma sombra de dúvida no universo sobre a justiça dele, para não mostrar que ele tem 2 pesos e 2 medidas, que ele foi injusto, né? Na volta de Jesus, Deus vai levar os seus, e antes disso, antes de Jesus levar os seus para o céu, tem que haver um juízo para definir quem vai e quem não vai, e os anjos saberão, conhecerão esse juízo. Nós vamos até o primeiro texto, mas antes eu só quero reforçar mais uma coisa para você. Daniel capítulo 10 diz assim que o juízo é a condenação do poder político apóstata. Então, Daniel 10 fala assim que antes de Jesus voltar vai ter um poder político apóstata e Deus vai julgar esse poder político e vai absolver os amigos de Cristo. Então, existirá um grupo que estará liberto nesse julgamento, salvo para ir para o céu, e existe um grupo que estará ligado à besta, né? A essa religião, a esse poder político-religioso que abandonou a Deus. Apocalipse 13, verso 8, é o nosso primeiro texto aqui hoje, e eu quero ler junto com você para a gente entender um pouco mais esse processo do julgamento final. Olha, todos os habitantes da terra adorarão a besta. Vamos parar por enquanto aqui, depois a gente continua lendo. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Isso quer dizer que todas as pessoas que moram no planeta Terra
estarão ligadas à besta que rejeita a Deus? Não, não é isso exatamente que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim que toda a terra, todos os habitantes, ou seja, em todos os lugares, vai ter gente aqui no Brasil, na Angola que está assistindo a gente também, Cabo Verde, pessoal da Alemanha assiste a gente nesse momento, muitos brasileiros lá, Estados Unidos, Europa, Japão, China, Coreia, Cazaquistão, todos os lugares terão pessoas que estarão ligadas à besta. E vamos continuar lendo o texto aqui, em todos os lugares, porém terão pessoas sinceras também. A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Isso é interessante. O livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Lembra que nós falamos ontem que Jesus ele vai anotar lá no livro da vida os atos das pessoas que aceitaram ele como uma comprovação de que elas aceitaram? Então, nós podemos perceber algo muito importante, que em todos os cantos do mundo existirão pessoas que aceitaram a Deus, que têm o nome escrito no livro da vida, do Cordeiro, e pessoas que estarão ligadas à besta. Antigamente, as cidades, quando a gente fala em livro, antigamente as cidades elas tinham um livro, por isso que a Bíblia ela faz algumas analogias com o contexto da época. Algumas cidades tinham um livro que era em forma de rolo, não era um livro como a Bíblia, por exemplo, e o nome de algumas pessoas era escrito nesse livro, as pessoas que tinham direito à cidadania daquela cidade. Então a gente percebe que algumas pessoas tinham o nome registrado nesse livro porque pertenciam a determinada cidade. E a Bíblia, o livro de Daniel, ele faz uma comparação, ele faz uma analogia dizendo o seguinte, que antes da volta de Jesus, aquelas pessoas que são cidadãs do céu, que farão parte da cidade da Nova Jerusalém, terão também o nome escrito no livro da vida. Então nós percebemos que há essa analogia. Quem terá o nome escrito no livro da vida? Aqueles que são cidadãos do céu. Então a primeira parte do juízo que a gente tem que entender, que eu mencionei para você aqui, é antes da volta de Jesus. Se você quiser entender um pouco mais sobre como é que vai ser esse processo, quando começou esse processo, nós tivemos há 2 temporadas atrás a temporada Apocalipse, Revelações de Esperança. No estudo 18, se você quiser procurar no YouTube ou no NT Play, o estudo 18, Apocalipse, Revelações de Esperança, da série Apocalipse, você vai encontrar os detalhes de quando é que começou esse primeiro juízo que Deus já está fazendo hoje, principalmente com aqueles que já morreram. Deus já está ali julgando. Então, isso será antes da volta dele. Agora eu pergunto para você o seguinte, quando é que será a segunda parte do juízo? E é essa pergunta que eu deixo para você. Vamos ver aqui. Quando será a segunda parte do juízo? Se o juízo inicial ele vai ser antes de Jesus voltar, vai ter uma segunda parte, que vai ser quando Jesus voltar. E a gente vai entender bem interessante isso. E você vai entender uma coisa após o intervalo, que nós, que fomos julgados antes de Jesus voltar, e pela graça de Deus vamos ser absolvidos, salvos por Cristo Jesus. Nessa segunda parte nós vamos fazer parte daqueles que vão julgar também. Nós faremos parte daqueles que julgarão, ok? Após o intervalo a gente volta e é muito bom ter você junto com a gente entendendo sobre esse tema tão importante aqui no programa Escola Bíblica. Após o intervalo eu quero mandar alguns abraços especiais aqui e eu espero que você participe com a gente também. Acesse o Facebook, o Instagram e também o YouTube do programa Escola Bíblica. A gente volta já. Já de volta aqui no programa Escola Bíblica, é muito bom ter você junto com a gente, com muito carinho agradeço a sua participação e tem pessoas que estão entrando em contato com a gente. Vou sentar um pouquinho aqui e mandar alguns abraços bem rapidamente para a gente ir na segunda parte do juízo hoje aqui no programa Escola Bíblica, tá? Eu quero mandar um abraço muito especial para uma pessoa, um abraço para
Mirela, deixa eu confirmar se é esse o nome dela mesmo, é isso. A Mirela, ela é de Salvador, deixa eu confirmar essa informação com certeza. Ela tem paralisia cerebral e assiste toda noite o programa Escola Bíblica. Quem entrou em contato aqui pedindo que a gente mandasse um abraço para ela, o que dela exatamente é o padrasto dela, eu acho que é isso mesmo, me desculpe as informações, mas um abraço para a Mirela que está acompanhando a gente com muito carinho, eu agradeço a participação dela também. Um abraço para as igrejas, algumas igrejas que estão acompanhando a gente também em Hortolândia, na cidade de Hortolândia, interior de São Paulo, aqui eu fiquei devendo um abraço para eles, o pessoal de Carmen Cristina, a igreja Carmen Cristina, Nova Hortolândia e Santa Rita também acompanhando a gente nessa noite. Com muito carinho, eu agradeço a você que tem assistido a gente aqui no programa Escola Bíblica. Olha que interessante, eu falei que algumas pessoas vão perguntando, fazendo as suas questões aqui, e chegou uma pergunta interessante, né? A Francisca dizendo assim, pastor, tudo bem, com relação à primeira parte, mas quando Jesus voltar, ele vai levar à igreja pessoas que vão com ele, né? A igreja, aqueles que forem fiéis, eles vão para o céu da maneira que estão. Eu não vou explorar esse assunto, não é exatamente o tema, mas se você ler 1 Coríntios capítulo 15, tá? A partir do verso 51, verso 52 também, deixa eu relembrar o nome dela aqui, Francisca, você pode encontrar esse texto dizendo o seguinte, que Deus, num abrir e fechar de olhos, Ele vai restaurar a cada um de nós, ok? Então, haverá uma restauração física para nós irmos para o céu. Jesus fará o juízo. A primeira parte será antes da volta dele. Os anjos saberão o porquê que cada pessoa que for salva será salva e o porquê daquelas que não forem salvas. E então Jesus volta. João 14, verso de 1 a 3, fala sobre a volta de Jesus. E diz assim, quero ler com você esse texto aqui que diz, não se turbe o vosso coração, um texto conhecidíssimo da Bíblia. Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa de Cristo Jesus. E a gente percebe que nesse texto não há nenhuma informação, nenhuma alusão à doutrina muito popular hoje, de que nós vamos direto para o Pai quando a gente morre, mas nós vamos para o céu com a volta de Jesus. E como eu mencionei no bloco anterior, a imagem da besta será reproduzida em muitos, e Jesus virá quando aqueles que forem fiéis a Ele tiverem a sua imagem reproduzida no seu caráter, no caráter deles, ou no nosso caráter, né? Assim esperamos. Então, Jesus vai voltar quando Ele perceber que aqueles que são fiéis a Ele estiverem, de fato, com o coração preparado para a vinda dEle. O termo onde eu estiver, que a gente leu nesse texto aqui, é justamente aonde o Pai está, onde Deus o Pai está. Então, primeira parte da justiça de Deus, do julgamento de Deus, aqui na terra. Daí nós vamos para o céu. Vamos estar com Jesus, o Pai, o Espírito Santo, e aí vai começar a segunda fase do julgamento de Deus. Olha que interessante. Então, daí vem uma pergunta, né? A pergunta foi feita no início aqui, pastor, mas se a gente foi salvo pela graça, por que julgamento? E você vai entender a partir de agora por que Deus, Ele precisa julgar esse processo todo, parecendo um tribunal, né? Sendo que aqueles que aceitaram, aceitaram, aqueles que não aceitaram é porque não quiseram, né? Mas nessa segunda fase, que é chamada de milenial, que é no período dos 1000 anos, que nós vamos estar lá no céu, né? Ou no período que pode ser chamado também de comprovação, que a gente vai comprovar, que a gente vai ter certeza do porquê algumas pessoas foram para o céu e outras não foram. Essa fase ocorre lá no céu durante os 1000 anos e Apocalipse 20, verso 4 fala sobre isso. Eu quero ler com você, Apocalipse 20, verso 4 e 5, diz assim, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele.
E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha que interessante aqui. Então Jesus é o único que é digno de abrir de fato o livro. Jesus é o único que é digno de abrir e mostrar assim, olha, agora vocês que foram salvos, tenta imaginar a cena, você salvo lá no céu. E Jesus abre, na segunda fase, ele vai mostrar assim, agora você vai entender por que é que aquela Maria lá, que era uma pessoa que parecia tão querida, não está aqui. Por que que aquele pastor, que parecia um homem de Deus, não está aqui? E eu vou mostrar para você por quê. E nós mencionamos ontem que os atos escondidos de todas as pessoas serão mostrados naquele momento. E por que é que Deus precisa disso? Para que não haja nenhuma dúvida sobre o caráter de Deus. E olha que interessante, 1 Coríntios capítulo 6 diz o seguinte, além de Jesus ser aquele que vai mostrar a razão pela qual alguns foram salvos e outros não, 1 Coríntios diz assim, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Né? Então a explicação de Paulo dizendo o seguinte, que a gente tem o direito de fazer alguns julgamentos, não no sentido de julgar o caráter da pessoa, mas tomar algumas decisões. Né? Porém, lá no céu, olha o que diz o texto aqui, que nós vamos julgar inclusive quem? Os anjos. Então quando nós estivermos lá no céu, depois vai ter o juízo final, né? Nós vamos estudar sobre isso amanhã. Os anjos serão destruídos, aqueles que rejeitaram os demônios, e naquele momento, junto com Jesus, nós compartilharemos com Jesus a possibilidade de julgar os anjos. E naquele momento nós vamos entender por que é que determinadas, volto a dizer, por que é que determinadas pessoas foram salvas e outras não. Então, se surge essa pergunta, para que necessidade de juízo, tudo isso, é porque Deus quer mostrar para mim e para você que Ele é um Deus de justiça. E o fim dos ímpios já foi determinado pela rejeição voluntária, né? Naquele momento a gente vai entender que foi feita uma oferta de salvação, que Deus entregou a possibilidade de salvação, mas ao examinar os livros, o livro da vida e o livro também das obras más, fará com que cada um de nós, que pela graça de Deus estivermos lá salvos, veremos a justiça divina. E sabe o que diz Apocalipse 3, 21? Diz assim, que nós nos assentaremos no trono com Cristo e julgaremos. Depois você pode ler com calma. Apocalipse 3, 21 diz assim, que nós, os salvos, nos assentaremos com Cristo e julgaremos. Importante isso para cada um de nós. Em Romanos 3, verso 4, diz assim que o mesmo Deus, Deus, ele será julgado. Como assim Deus será julgado? Naquele momento, o caráter de Deus vai estar à prova, né? Será que Deus é justo ou não? E Jesus, olha a humildade de Jesus, de Deus, o Pai de Jesus. Ele vai se colocar à disposição para nós avaliarmos Ele, para ver se Ele foi justo ou não. Mas em cada ato realizado aqui nessa terra, nós veremos que Deus é um Deus de justiça. O registro da vida dos ímpios fará com que os salvos vejam a justiça de Deus. Então nós entendemos hoje que antes de Jesus voltar, haverá uma primeira fase do juízo, que Deus presta contas ao universo, aos anjos. E na segunda fase do juízo, que será lá no céu, no milênio, nos 1000 anos, quando Jesus voltar, Deus presta conta a nós, nos mostrando que foi um processo justo. Deus quer deixar tudo em pratos limpos. Deus não quer deixar nenhuma dúvida de que Ele é amor
e que Ele é justiça. Amanhã nós vamos encerrar falando sobre a última fase do juízo, o juízo final. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por teu amor e por tua justiça. Que estejamos, por tua graça, entre os remidos, entre os salvos, quando o Senhor voltar. Esse é o nosso pedido, no fundo do coração, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a gente se encontra amanhã, no último encontro da semana, ao vivo, 8h30 da noite, aqui no programa Escola Bíblica. Deus te abençoe, divulgue o programa. Eu vou estar aqui online com você, acompanhando você pelas redes sociais. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.